Bom, só para a gente revisar, quando eu tenho um número muito grande, eu vou tentar reduzir esse número. Então, eu vou caminhar com a vírgula da direita para a esquerda. Quando isso acontece, da direita para a esquerda, meu expoente é positivo. Quando o número é muito pequenininho, eu vou escrever esse número de forma reduzida. Para isso, eu faço o caminho inverso. Então, eu desloco da esquerda para a direita. Quando isso acontece, o expoente é negativo. Daqui a gente tira uma ideia bem legal da notação científica, que quando você desloca da direita para a esquerda, o número cresce positivamente. Se você, porventura, voltar uma casa, ele também diminui aqui, ok? Então, veja que é tudo programado. Ó, uma casa, aparece um aqui. Duas, aparece dois. 3, 4, 5, 6, 8. Apareceu 8, no sentido positivo. Porém, se eu tenho um número muito pequeno e vou escrever ele na forma reduzida, em notação, o que eu vou observar? Da esquerda para a direita é o caminho inverso. Quanto mais eu desloco para a direita, maior ele fica. Só que ele fica maior negativamente. Se eu querer diminuir, basta eu voltar. Se eu voltar uma casa aqui, eu vou ter um número menos um número aqui, ok? Se eu tô aqui, ó, uma casa parasse aqui, aqui eu teria menos um. Se eu deslocasse aqui e parasse aqui, eu teria menos 2. E assim por diante. Então, vamos focar aí. Quando eu quero mudar o expoente na base 10, basta eu mexer com a vírgula. Beleza, professora, por que a gente está aprendendo isso? Porque agora a gente vai aprender a operar com números escritos em forma de notação científica. Então, eu preparei aqui para vocês 2 exemplos, tá bom? Exemplo de soma, subtração. Na próxima aula a gente vai ver multiplicação e divisão. E aí, presta bem atenção. Eu tenho aqui uma regrinha para somar e subtrair números em forma de notação. Eu só posso somar ou subtrair números que tenham a mesma potência. Olha só. Daqui dá para ver que são diferentes, né? Aqui é menos 4 e menos 3. Então, essa conta não dá para fazer. O que a gente vai fazer? A nossa ideia, então, é fazer aquele esqueminha que eu estava falando aqui, ó. É mexer com a vírgula, tá bom? Então, olha só, aqui o expoente é negativo. Então, eu vou aplicar essa ideia aqui de baixo. Se eu continuar caminhando para a direita, a potência, o expoente aumenta negativamente. Se eu voltar, o expoente diminui. Então, veja só, você pode escolher onde é que você quer mexer. Se aqui ou aqui. Eu escolhi mexer aqui. Eu vou aumentar esse expoente. Eu quero aumentar uma unidade. Passar de menos 3 para menos 4. O que eu vou fazer? Na verdade, eu quero diminuir ainda mais, né? Então, como é que eu vou fazer? Basta eu caminhar mais uma unidade. Mais uma casa. Então, que era menos 3 ficou menos 4. Beleza? A vírgula que estava aqui veio para cá. Não precisa aparecer porque está na última casa. 24 vezes 10 é menos 4, mais 31 vezes 10 é menos 4, eu tenho 55 vezes 10 é menos 4. Veja que a gente não mexe com a potência, a gente apenas conserva a potência. Aqui eu tenho outro caso, eu tenho subtração e aí vale a mesma regrinha, só que aqui eu estou mexendo com expoentes positivos. Vamos olhar para cá? Expoente positivo muda a ideia. Porque agora, quanto mais eu andar para a esquerda, maior o expoente fica. Se eu voltar para a direita, menor o expoente vai ficar. Então, olha só, você tem 2,4 vezes 10 a terceira e menos 1,4 vezes 10 a quarta. Ou você aumenta aqui para 4, e aí basta você deslocar para cá, né? Ou você diminui o 4 e transforma ele em 3. Para isso, você volta a uma casa. Quem tiver com dúvida, confuso aí, tenta refazer de novo o vídeo e aplicar os exemplos no seu caderno. O que eu faço? Eu escolhi mexer aqui, ó. Eu escolhi voltar uma casa. Quando eu volto uma casa, o que acontece? Diminui.
aqui ficou 3. Então, 2,4 vezes 10 a terceira, menos 14 vezes 10 a terceira, eu tenho menos 11,6. Veja que eu subtraí aqui e conservei a potência. Façam os exemplos que eu pedi aí no texto para vocês, tá marcadinho aí, tá? Tentem fazer e nós vamos fazer alguns exercícios para tirar as dúvidas, para que vocês possam entender melhor. Até a próxima.